Torcedor, olha só, precisamos falar sobre essa vitória do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. O Grêmio venceu o Pelotas com dificuldade. O primeiro tempo foi totalmente um nível de gauchão, gauchão raiz. No segundo tempo, com as mudanças que o técnico Renato fez, deixou o time mais qualificado. E aí as coisas começaram a fluir. Deixa eu te contar esses detalhes do que eu vi para vocês entenderem, aí a gente pode debater depois aqui também. Mas antes, ó, nos segue aqui no Instagram, peço para vocês, isso me ajuda muito a continuar construindo e trazendo conteúdos para vocês. E claro, esse é um vídeo apoiado pela Angel, Indústria de Salgado Angels, que fica na cidade do Sangão, em Santa Catarina. Eles entregam salgados deliciosos em qualquer lugar, desde que tenham o pedido mínimo que eles possam atender. Hoje, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, litoral norte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Canoas e Gravataí, eles estão entregando com maior facilidade e com preços imperdíveis. Gurizada, olha só. O Renato começou com um time mesclado, não era o time titular, mas a gente achou que poderia dar certo porque ele fez um tripé de volantes que na verdade deixou o Dodi como primeiro volante e aí PP e Vila Sante um de cada lado, né, com Lucas Bessosi, Natan Fernandes e João Pedro Galvão na frente, fazendo um 4-3-3. Né, mas mesclando ali para um 4-2-3-1 ou para um 4-1-4-1, enfim, era uma movimentação bem diferente, mas o gramado não ajudou. O Grêmio é um time técnico, a gente sabe disso, mas o gramado não ajudou. E claro, tem muitos guris que ainda tem que se adaptar. O Lucas Bessosi ainda não conseguiu render naquele lado. O Natan Fernandes, terceiro jogo dele, novamente não entrou bem e não conseguiu. O Renato até fala isso na coletiva, que as oportunidades estão sendo dadas e que eles têm que ser aproveitadas. E ele deixou claro que o Lucas Bessosi e Natan Fernandes fazem parte desse movimento. Quando ele foi perguntado para ele sobre o João Pedro Galvão, que seria o 9, né, o centroavante, o que ele estava achando, mais uma vez começando, ele disse assim, ó, ele fala, né, que tem que dar oportunidade para ele, porque ele o ano passado não teve, ele tinha Luiz Soares e ele tinha que esperar, não tinha que fazer. Agora ele seria a principal referência neste momento. Mas aí quando o Renato muda o time no intervalo, cai por água abaixo tudo isso que ele fala. Porque quando ele bota o André Henrique, o Soteldo e o Franco Cristaldo, e ele tira o Bessosi, o Natan e o PP, que aí ele tira o PP, que era o cara que estava fazendo a armação, né, ele bota o Franco no lugar e fica no 4-2-3-1, o time do Grêmio rende, porque o André cai pelos lados e deixa o João Pedro Galvão no ataque. E aí nisso aí o André dá drible, dá caneta, ele vai para cima sem medo, facilitando a vida. Momentos depois, o Renato, talvez uns 10 minutos depois, o Renato vê que o Galvão não está rendendo e ele tira o João Pedro Galvão e bota o Everton Galdino. Aí o André, que já tinha recebido um cruzamento do Soteldo, uma cabeçada, que o goleiro foi muito bem, defesa fantástica, num toque de bola em velocidade, entrando já na área, o Vila Sante faz um cruzamento e o André só dá um tapinha na bola e bota por baixo do goleiro. E o Grêmio faz o gol da vitória com o André Henrique sendo centroavante dentro da área, oportunista, bem posicionado, centralizado, e ele faz o gol. O que a gente tem que aprender sobre isso? O guri está voando com 22 anos, teve uma renovação de contrato, o Grêmio comprou ele, o Grêmio tem os direitos federativos dele. E o João Pedro Galvão, que seria o cara hoje, que seria a referência do time do Grêmio, o Renato disse que ainda vai dar mais oportunidades para ele. E os outros jogadores estão tendo oportunidade, mas o André está muito na frente. O André tem 2 participações em gols em 85 minutos jogados com a camisa do Grêmio nessa temporada. Duas oportunidades de gol em 85 minutos jogado. Em menos de um jogo, ele já tem 2 oportunidades de gol, uma assistência e um gol. Não tem como dizer que ele não é o centroavante, não tem como dizer que ele não é o cara que tem que estar na frente. O Renato não vai dar oportunidade para ele no próximo jogo na Arena como titular. Não vai. Certo que não vai. João Pedro Galvão deve começar a partida, né? Isso é certo. Mas a gente tem que começar a pensar nisso. Porque a gente está vendo uma dificuldade dos reforços. O Grêmio não está conseguindo contratar o centroavante, o tal centroavante, para fazer a referência técnica do time, né? Ser a diferencial que nem foi o Luiz Soares. E aí o Renato foi para a coletiva e já descartou Gabigol, Cavani, que surgiu hoje no meio da tarde, também já foi descartado. Ele manda recado ainda dizendo que
para as pessoas que estão dando essas barrigadas que parem, porque está atrapalhando o torcedor, está deixando o torcedor ansioso. Eu também já venho falando sobre isso. Mas assim, o fato é que os nomes surgiram, o Grêmio procurou, o Grêmio foi atrás desses nomes, mas não teve evolução, não vai acontecer, né? E eu já trouxe aqui no meu Instagram, deixei no Stories e deixei também no meu Twitter, que eu recebi ontem à noite a informação de que o Grêmio está trabalhando com 3 nomes, que não é nomes midiáticos, não são nomes grandes que nem o Gabigol, mas são jogadores que fazem gols, que tem uma média boa de gols na sua carreira. E um deles vai ser fechado, um deles vai fechar. E que o Grêmio também está monitorando o mercado europeu a partir do dia 31 de janeiro, porque quando fecha a janela europeia, o Grêmio está monitorando, porque fecha para movimentações lá dentro e as saídas daqui para fora, mas a vinda, a chegada no Brasil não fechou. Então pode ter alguma coisa acontecendo aí e que a gente está tentando descobrir, mas que de fato o Grêmio vai contratar alguém com pouco, um nome não de tanta expressão para agora, para quem sabe, e aí é o meu palpite, a minha visão, que no meio do ano o Grêmio vai dar a cartada final para trazer o midiático, assim, e talvez até 2 nomes. É nisso que eu estou apostando. O Renato deu as dicas. E tem aqui os vídeos no meu Instagram para vocês assistirem as partes principais do Renato, inclusive falando sobre o empresário, sobre o jogador que está pedindo alto salário, mas ainda não apresentou futebol no profissional para ganhar isso. Então, vamos pensar bem direitinho e analisar isso. Segue a gente aqui, dá aquele like, se inscreve no canal. Daqui a pouco eu volto.